Boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema maravilhoso que temos 24 horas do dia à nossa disposição, em nossas mãos, estejamos nós encarnados e desencarnados, esse recurso maravilhoso que é a prece. Nós hoje vamos analisar a prece sobre o ponto de vista da terapia, sendo a prece uma terapia, tanto física quanto espiritual. Nós hoje temos um exemplo que acabou de ocorrer na quinta-feira, foram quinta e sexta, 2 dias muito intensos de prece pela equipe, a prece realizada pela equipe da Casa da Prece em prol da família de uma companheira nossa aqui da casa. Nós fortalecemos a oração em prol desse drama familiar e uma situação muito difícil, né, de problema físico com um dos membros da sua família. E, através de muita oração, se estabeleceu rapidamente, através da equipe da casa, um grande link, né? A gente conseguiu envolver muitas outras instituições religiosas, muitas outras pessoas no Brasil e no exterior, para que todos orássemos naquele momento tão decisivo, tão crucial, né? Que foi lá junto desse drama familiar. E, gente, pareceu um milagre, mas nós sabemos que milagre não existe, né? Mas nós não podíamos, naquele momento, nenhum de nós da Casa da Prece, podíamos, naquele momento, estar próximo, porque ela reside em Ilhéus, na Bahia, né? A gente pegar um avião é complexo, nós também não temos nenhum médico na equipe da Casa da Prece, então, também, nesse sentido, pouco poderíamos contribuir, e demoraria tanto para chegarmos lá, que nós estaríamos até perdendo tempo, né, da oração, de fazermos prece. E realmente, no sábado de manhã, o quadro era outro, totalmente diferente do quadro inicial que ocorreu na quinta-feira à tarde. Então, assim, é muito empolgante para a gente falar hoje sobre esse tema prece, tendo acabado de acompanhar todo esse drama, o desfecho dessa situação que ocorreu com uma das companheiras aqui da equipe da Casa da Prece. Então, hoje, trazendo uma nova abordagem, uma outra visão da prece, porque a gente está sempre, ao longo dos anos, de 9 anos da Casa da Prece, trazendo o tema prece, oração, culto do Evangelho no lar. O enfoque hoje é muito específico, é a visão da prece quanto terapia, que vai nos beneficiar, tanto a nível físico, da cura física. Claro que, ao fazer a prece, a gente também pediu, não só pelo paciente, mas pela equipe toda do hospital, todos os envolvidos, para que esses médicos terrenos fossem inspirados, intuídos pela espiritualidade amiga, para que achassem a melhor forma de tratar e tirar, portanto, o risco de um desencarne iminente desse companheiro nosso. Então, e também enquanto terapia espiritual, que atinge diretamente a nós, a alma, o espírito. Então, vamos lá. Então, vamos primeiro entender o significado, né, a origem dessa palavra terapia, né? A terapia, ela vem do grego e significa prestar cuidados médicos, tratar de um doente. Esse termo foi usado inicialmente por 2 médicos gregos, o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, e o Galeno, considerado o pai da anatomia. Tanto Hipócrates quanto Galeno, lá na Grécia, antes de Cristo, desculpa, o 129 do Galeno ano 129 a 199, também é antes de Cristo. Os dois estiveram aqui na Terra antes de Cristo.
eles dois se referiam a esse termo terapia para designar os cuidados, os procedimentos para com os enfermos. Com que objetivo? Cura, objetivando a cura das doenças, das enfermidades daqueles pacientes. Então, qualquer que seja a terapia, a gente já vai ver no próximo slide, que nós temos diversos tipos de terapias atualmente, né, buscando a cura dos pacientes, inclusive seja ela física, emocional, sentimental, espiritual. A cura, ela não significa, quando a gente diz que alguém está curado, não significa que aquela ferida que a pessoa tinha, que aquele problema que a pessoa estava vivenciando, seja ele de que matiz for, seja ele físico, emocional, sentimental, espiritual, não significa que ele nunca existiu. Aquele problema, aquela ferida, aquela doença, aquela dor, aquilo existiu em um certo momento. Mas a cura significa que aquela ferida, aquela dor, aquela doença, aquele problema não controla mais a nossa vida. Não tira a nossa paz, não tira o nosso equilíbrio. Isso é a cura, muito bem colocado por um desconhecido que lançou essa frase tão profunda. Exemplos de terapia. Bom, quais os exemplos de terapia? Pensamos algumas. Nós temos a psicoterapia, com psicólogos, com psiquiatras. Nós temos a musicoterapia, ou seja, busca da cura, da melhora, do tratamento de alguma dificuldade pela qual o paciente esteja passando através da música, através do labor, a laborterapia, através do trabalho, a cromoterapia, através da utilização das cores, da luz, né? A masoterapia, utilizando as mãos, massageando o corpo físico. O passe, que ao final das reuniões da Casa da Prece, mesmo virtual, nós temos recebido o passe. O passe também é uma terapia, onde os espíritos, manipulando as energias e juntando essas energias da espiritualidade com os fluidos animalizados, vitais, dos passistas, dos médiuns, dos encarnados, essas energias se juntam para quê? Para nos auxiliar, a nos curar das nossas enfermidades, sejam elas quais forem, seja a nível físico ou espiritual. Só que essas terapias que a gente colocou aqui, a gente tomou a liberdade de denominá-las de atividades orientadas, ou seja, são atividades que você não faz sozinho. Você precisa, no mínimo, que alguém te orienta. A fisioterapia, que desculpa os fisioterapeutas estiverem presentes, a fisioterapia abençoada, quem nunca, né, utilizou desse recurso ainda, se não utilizou, vai utilizar, é maravilhosa, né? A fisioterapia, você pode até fazer os exercícios, mas o fisioterapeuta, a fisioterapeuta vai te passar as instruções. Então, você precisa de mais alguém para te auxiliar a fazer, a realizar essas terapias. E temos a outra terapia, que é a prece. A prece é uma atividade, é uma terapia individual. Você faz sozinho. Não precisa de ninguém para te dizer como fazer, onde fazer, que horas fazer. É você com você. Então, você fica independente. É uma terapia
que te dá essa independência. E aí a gente se pergunta, o que é a prece? E Emmanuel, então, o Espírito Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, através da psicografia de Chico Xavier, nos diz: a prece é a concentração natural de qualquer edificação no caminho humano. Então, é uma concentração natural. É algo que nós já temos em nós essa possibilidade. Nós sabemos naturalmente como fazer uma prece, como orar. E continua Emmanuel. É o divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior para lhe refletir a grandeza. Então, quando nós fazemos uma prece, quando nós oramos, a alma, o espírito, estejamos nós encarnados ou desencarnados, nos desnudamos e ficamos diante das esferas superiores, diante de Deus, de Jesus, da espiritualidade que trabalha em nome do amor e do bem. E aí, a gente ali, então, tem um movimento divino. Nós estamos em contato direto com essas esferas superiores. É um momento sublime, independente, nós vamos ver um pouco mais à frente, das palavras, do tempo, do local, no momento que a gente faz uma prece. Então, a Joana de Ângeles, o espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos Enriquecedores, psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, nos diz, ela tem um texto neste livro chamado Terapia da Oração, Terapia da Prece, e ela nos diz, a oração é um instrumento pelo qual a criatura fala a Deus, e a inspiração lhe chega na condição de divina resposta. Então, é um momento nosso, íntimo, individualizado. Sou eu me dirigindo a quem? Ao meu Pai. Então, somos nós, individualmente, falando diretamente com o nosso Pai, que é todo bondade, justiça e sabedoria. Então, não precisamos de ritual para falar com esse nosso Pai. Não precisamos de marcar na agenda dele um horário especial para falar com ele. Não precisamos estar vestido adequadamente para falar com ele, porque ele sabe tudo a nosso respeito. E aí a gente pode se perguntar, mas Conceição, se ele sabe tudo a nosso respeito, então por que eu preciso de falar com ele? Gente, uma vez a gente assistiu uma palestra, alguns anos atrás, lá no Centro Espírita Allan Kardec, o SEAC de Campinas, no estado de São Paulo, em que uma colega, fazendo uma exposição a respeito da prece, falou: a prece corresponde à seguinte situação, né? Você está morrendo de sede. Você está morrendo de sede e numa grande piscina de água mineral. Basta você entrar na piscina, que a água vai vir até, vai entrar na tua boca, vai matar a sua sede, vai saciar a sua sede. Não, você precisa abrir a sua boca para que aquela água possa saciar a sua sede. Então, assim é a prece. Nós estamos mergulhados na energia, na vibração, na irradiação, no amor divino. Mas para que a gente possa obter
né, uma melhora substancial, qualquer que seja a dificuldade que a gente esteja enfrentando, nós precisamos de nos conectar a Deus. É uma questão de afinidade, de sintonia com Deus. Não precisamos nem falar, basta pensar, como a gente vai ver a seguir. Então, a gente fala com Deus. E aí, o que acontece quando a gente fala com Deus? Chega a inspiração, chega a intuição. Conceição, só médiums vão ter intuição, inspiração? Não. Está lá no livro dos médiuns, codificado por Allan Kardec, os espíritos colocam de uma forma muito clara, né? Todos nós, aqueles que têm dons mediúnicos e os que não têm, então médiums e não médiums, todos nós temos inspiração, intuição. Então a resposta vai chegar. Ocorre que nem sempre é o que nós queremos ouvir, mas vamos falar disso mais à frente. Continua, Joana de Ângeles. Quando alguém ora, quando alguém faz uma prece, luariza a paisagem mental, inunda-se de paz, revitalizando os fulcros da energia mantenedora da vida. Então, quando a gente fala com Deus, quando a gente entra em contato com Deus, mentalmente, nós já vamos sendo inundados por essas vibrações de amor divinas. E isso, então, vai nos beneficiando, né? Continua a Joana. A mente que ora sintoniza com as fontes da vida, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez, né? E ela ainda coloca, né, na segunda parte que a gente leu, segunda frase, luariza a paisagem mental, muda, clareia, vai limpando e iluminando a nossa paisagem mental. Então, Jesus, quando aqui esteve conosco, ele nos disse quanto ao nosso poder mental, quanto ao poder que nós temos dentro de nós, a força que nós temos dentro de nós, quando ele nos disse que brilhe a vossa luz. Então, uma das grandes possibilidades que nós temos colocado aqui algumas semanas atrás, através da palestra do Estevão, que já está no YouTube da Casa da Prece, quem quiser rever, quem não viu, a força da mente. E ele veio trazendo aquele exemplo da Igorina Cunha, sobrinha querida, desencarnada também, do nosso querido patrono espiritual Eurípedes Barçanufo. Então, naquela palestra, o Estevão mostrou a força que a nossa mente tem e que a grande maioria de nós que habita esse planeta Terra, desencarnado ou encarnado, nós desconhecemos. Então, aqui a gente traz essa imagem, né? Quando a gente ora, é isso que acontece, né? Nós emitimos ondas, o nosso pensamento viaja até Deus e vai, então, se conectando com esferas superiores até que chega a Deus, nosso Pai maior. E à medida, então, que a gente vai falando com Deus, vai se conectando, se comunicando com Deus, à medida que isso vai ocorrendo, nosso pensamento já vai encontrando, a gente representou aqui nessa figura, por esses pontinhos de luz externo a essa cabeça aí representada nessa imagem, já vai encontrando pontinhos de luz, são as esferas superiores, que já vão tomando ciência, conhecimento das nossas dificuldades naquele momento, e por que estamos em oração naquele momento, e por que estamos usando essa terapia. Então, passa pela força da nossa mente, porque nós já vimos que a prece só depende de nós, só depende da nossa vontade, de nada mais.
somente da nossa força mental, dos nossos pensamentos. Então, as palavras não importam, importa o que estamos sentindo no nosso coração e no nosso pensamento. Por isso que, para orar, nós não necessariamente precisamos verbalizar, falar, mas pensar. Por isso que a gente sempre coloca nas palestras sobre prece aqui da Casa da Prece, a gente, eu mesma, ou todos os outros palestrantes, nós podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Porque ela vai depender, né? Essa nossa prece, ela vai se potencializar com a força da nossa mente, do nosso pensamento. Então, quem ora fortalece, Joana de Ângeles, continuando, quem ora, segundo a Joana de Ângeles, fortalece as resistências energéticas, não só da mente, mas também do corpo. Por quê? Porque quando a gente ora, como a gente vai com o pensamento rumo a Deus, vamos encontrando as esferas superiores, os espíritos superiores. E eles vão, então, nos dando um feedback, um retorno. Que tipo de retorno? Boas energias, energias de saúde, saúde da mente, que é o espírito, e do corpo. Portanto, terapia física, do corpo físico e espiritual. E ela continua, a oração induz a paz. Então, o mundo ao nosso redor pode estar um caos. Mas quando oramos, a paz se faz dentro de nós. E mesmo o mundo caos ao nosso redor, nós vamos ter paz para ter lucidez mental para achar as saídas para aquelas dificuldades momentâneas. E ela, então, por consequência, por induzir essa paz em nós, ela nos dá uma estabilidade emocional. E ela ainda continua, Joana, atrai energias restauradoras, reajustando nossas moléculas orgânicas, todo o nosso corpo físico é reequilibrado. Por quê? Porque essas energias superiores estão chegando até nós naquele momento. Então, é natural que a gente sinta fisicamente essa energia como beneficiando o nosso equilíbrio físico, orgânico, né? Ela ativa todo o nosso potencial psíquico e emocional. Ela trabalha como se ela abrisse o nosso olho de espírito imortal que somos e nos faz ver aquela situação que nós estamos vivenciando ali naquele momento de uma forma diferente, de que até segundos atrás, antes da oração, nós estávamos enxergando. Então, ela é uma transfusão de energias, transfusão de forças, como se fosse, gente, aqui, entre aspas, né, um super passe que não depende de um passista, depende de nós somente, né? Fazendo esse contato com a espiritualidade superior, falando, nos dirigindo ao nosso Pai, que é Deus, né? Então, ela vitaliza os leucócitos, segundo a Joana de Ângeles, que a gente sabe que os leucócitos são os glóbulos brancos do nosso sangue, né? E são responsáveis para quê? Para trabalhar, né? Para combater infecções, né? De outros agentes que invadam o nosso organismo. Então, isso é fantástico, né? Então, fortalecendo, dando novo vigor aos leucócitos, vai, sim, fazer, reforçar, né,
todo o nosso sistema imunológico, né? Então, fortalecendo as nossas defesas orgânicas. Então, olha o benefício para o corpo físico, né, da terapia da prece. A mente que ora, continua Joana, ela se ilumina. Claro, ela está em contato com o quê? Com energias superiores. Com a luz, ela está buscando se conectar com o Criador do universo. Que, como a gente sempre diz aqui, né? A ciência já mostrou que o universo está em constante expansão. Então, nós estamos em contato somente, entre aspas, com o Criador desse universo e que está criando incessantemente. Olha quanta energia vindo em nossa direção. Então, é natural que a nossa mente, ou seja, nós, o espírito, nos iluminamos, né? E isso enriquece a nossa saúde espiritual, mental, gerando um estado, ainda que muitas vezes momentâneo, de alegria e paz. Por que que às vezes ainda momentâneo? Porque nós estamos, como nós falamos, muitas das vezes quando oramos, imersos em problemas de difíceis soluções, né? Então, isso leva tempo, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, a prece é um poderoso, gente, interfone. Nós é que temos que pegar o interfone, não depende de ninguém. Esse interfone está onde? Em nós, a alma, o espírito, é a nossa vontade. Qual o nome do interfone? Vontade. Pega a vontade e falamos com Deus. Gente, é gratuita essa terapia. Não custa nada de recursos materiais. Essa terapia pode ser utilizada a qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer lugar que a gente esteja, né? Através, então, dessa conexão, que é a prece com Deus, nós somos inspirados, intuídos, pacificados. E, surpresa, recebemos a resposta de Deus. Vamos ver como nós recebemos essa resposta de Deus. Então, no livro organizado por Carlos Barcelli, que pegou várias orações do Chico e não psicografadas, no livro Orações de Chico Xavier. Orações de Chico Xavier, organizado pelo nosso querido Bacelli, que trabalhou muito tempo com Chico, inclusive lá em Uberaba. Resposta de Deus. Chico nos diz: nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais. Por que que não depende apenas do esforço das esferas superiores? Vamos continuar vendo. Então, Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos diz: a dádiva chegará, mas depende de ti, ou seja, depende de nós, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em seu caminho. Então, a resposta de Deus virá. Será uma dádiva? Pode ser. Depende de nós também. Por que que depende também de nós? Porque depende de nós estarmos prontos, abertos, merecedores perante a Deus, ter crédito com a justiça divina, para que nós possamos receber respostas sempre em forma de dádiva para nós. Então, ela, ao mesmo tempo que a prece só depende de nós, ela também depende
da nossa luta interior. Como ele diz aqui, na luta construtiva, persistindo ou não na confiança. Então, nós temos que buscar cada vez mais sermos dignos de receber essas dádivas, porque às vezes nós não estamos prontos para receber essas dádivas. Não somos, naquele momento, merecedores de receber aquela dádiva, a qual a gente está rogando a Deus para uma cura, seja uma cura física, emocional, sentimental, espiritual, que seja, né? E muitas vezes nós duvidamos de que alguém está nos ouvindo quando oramos, né? Porque não damos tempo para que as coisas possam ir se encaixando. Aí é o que Chico falou, né? No slide anterior, citando novamente o Chico, né? Quando ele nos disse: às vezes a solução do problema é complicada, ou seja, é complexa, e isso envolve, inclusive, tempo para a resolução. E continuam, então, os espíritos, no caso aqui agora, o nosso querido Mahatma Gandhi, que nos disse: Deus responde à prece à sua própria maneira, não à nossa. Então, muitas vezes Deus já nos respondeu, mas nós, na nossa cegueira, na nossa miopia espiritual, não quisemos enxergar a resposta. Porque não foi a resposta que nós queríamos receber como feedback. E aí ocorre o que Emmanuel acabou de nos falar, que a gente acabou de apresentar no slide anterior, né? Muitas vezes a gente para de acreditar, de confiar no poder da prece. E continuam, então, os espíritos, né? Pedir e não perseverar é esperar por milagre. Milagres não existem. Por quê? Porque milagre é algo acima de todas as leis do universo. E isso não existe, né? Se acontece algo, como a gente falou aqui bem no início do caso dos nossos amigos lá em Ilhéus, que passaram por essa situação na quinta-feira passada, né? Que pareceu, a gente falou, entre aspas, um milagre, mas não foi milagre, porque se fosse milagre, estaria acima das leis de Deus. E Deus é a justiça suprema. Não existe lei acima das leis de Deus, né? Então, não é milagre, milagre não existe. E nós temos que perseverar, perseverar. Às vezes, vamos orar, nós já convivemos com situações em que foi necessário orar durante 15, 20, 30 anos. Mas por quê? Porque é o que o Chico falou, era extremamente complicado. E às vezes você ora por alguém, não depende só de você, depende também desse alguém, né? Mas vamos perseverar, porque nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais. Não acabamos com a morte do corpo físico. Então, não importa se levou 30 anos, né? O que é 30 anos frente ao infinito? Porque se nós somos espíritos imortais, nossa existência é infinita, né? E continua os espíritos. A prece não muda a natureza nem o curso das provações. Está lá no Livro dos Espíritos, né, codificado por Kardec, questão 663. Os espíritos respondendo ao Kardec: a prece não muda a natureza nem o curso das provações. Que provações? Nossas dívidas, nossos resgates, que nós temos que fazer. Acabamos de falar que somos espíritos imortais. Já vivemos outras existências. Já cometemos muitos equívocos em outras existências e, o que é lamentável, ainda nessa existência continuamos cometendo equívocos. E esses equívocos nós vamos ter que acertar essas contas, né, com a justiça divina. Então, são as provações, né? E Jesus nos disse: pedi e dar-se-vos-á,
Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E então nós temos que orar, fazermos as nossas preces, ou seja, batermos um papo com Deus, na linguagem nossa, da forma que a gente fala no dia a dia, como nós nos sentimos mais à vontade para falar com o nosso querido e amado Pai. Então, orar, trabalhar, trabalhar, trabalhar a nós mesmos, trabalhar contribuindo para que esses problemas que nos cercam possam ir se atenuando, se amenizando, se pacificando e aguardar, ou seja, esperar com confiança, na certeza de que estamos, sim, nos empenhando e que temos resposta, sim. E, às vezes, a resposta é de gole em gole, de grão em grão. E aí a gente não tem muita noção se as coisas estão mudando ou não. Mas, ao longo do tempo, a gente começa a perceber essas mudanças para melhor, se nós estamos trabalhando, buscando, né? E, acima de tudo, fazendo as nossas preces, conversando com o nosso Pai Maior. Então, no livro A Luz da Oração, psicografia de Chico Xavier, nós temos lá uma prece, né, pelo Espírito Emmanuel, que ele diz: a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer. Eu vou orar para eu não passar mais por esse problema que eu estou passando, para ele sumir, para eu não ter que resgatar o que eu fiz nas outras existências. Ou seja, não é rota de fuga, não é para eu sair dos problemas, é para me ajudar a resolver e não fugir dos problemas. Então, a oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha, iluminando a nossa caminhada, iluminando a nossa mente, dilatando a nossa visão de espírito imortal que nós somos, né? Para quê? Para que nós possamos ir aos poucos achando a solução. Não, a prece não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos. O que tivermos de passar, gente, vamos passar, mas vamos passar com a nossa marcha mais clara, mais iluminada, mas expressará um bordão de arrimo, com auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Então, com a prece, o sofrimento pelo qual Deus julgar que nós devemos passar, nós não vamos deixar de passar, mas vamos superando as etapas e vamos escalando até a gente conseguir o desfecho para o melhor daquele problema, daquela situação que a gente está envolvida, que, como nós falamos, pode levar uma existência toda, por sinal. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora. Ou seja, não é porque nós oramos que Deus vai dizer, Conceição orou, privilegiada, VIP, né? Vai para o camarote VIP, porque orou, acabaram lá os problemas, as enfermidades, seja espirituais, emocionais, sentimentais, físicas. Não. Ambientado em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria. Então, ele está se referindo diretamente às enfermidades do corpo físico, né? Da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão, no abuso dos bens do mundo. Mas, gente, nessa encarnação, eu não fiz nada que pudesse me trazer essa doença física. Mas e as outras, gente? E as outras? Né? Já vivemos várias existências lá atrás, né? No abuso dos bens do mundo, entretanto, comparecerá, ou seja, entretanto, a prece comparecerá por remédio balsamizante salutar.
É como as mãos na masoterapia, né? É um remédio balsamizante para as dores em nosso corpo físico. A prece também é um remédio balsamizante salutar. Então, é uma terapia que nos renove as energias em favor de nossa cura, dilatando, ampliando uma vez mais a nossa visão. A prece não será uma prerrogativa indébita. Já lemos, né? Que nos cabe perseverar. Não será uma outorga, a prece não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos. Vou orar, Pai nosso, está no céu, para eu conseguir isso que eu quero. Né? Isso é um capricho pessoal. Então, eu orar não significa, não é uma chancela de que eu vou conseguir o que eu quero, né? No jardim de nossas predileções afetivas. Contudo, será uma dispensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, em sociedade ou em família. Olha que fantástico, gente. A prece, ela vai nos fortalecer, vai nos dar força para que a gente tenha muita paciência, muita compreensão, muita coragem e bom ânimo para tolerar com valentia as situações que a gente passa mais difíceis diante daqueles que nos desagradam, como ele falou, em sociedade ou em família. Muitas das vezes, aqueles que estão gerando problema está dentro da nossa própria família. Mas cuidado, nem sempre o problema é o outro, muitas vezes somos nós também, né? E às vezes somos só nós, né? E na maioria das vezes somos os dois lados, né? Pouco a pouco, a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amelharemos o tesouro da paz e do discernimento. Prece nos dá um estado de paz e amplia, né, a nossa visão espiritual. Estamos apontando para o chakra frontal. Emmanuel, para a gente finalizar, né? Ele continua falando, ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inextricável, ou seja, ainda mesmo que a gente se encontra, né, numa situação dificílima, que não tem, você não enxerga a solução, tudo se interconecta, super complexo, das provações inflexíveis, ou seja, aquelas provações pelas quais nós reencarnamos nessa existência, temos que passar, né? De acordo com a lei de Deus, da justiça divina. Ainda mesmo que a tua jornada se alongue sobre o granizo da discórdia e da incompreensão em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência que te induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Então, vamos continuar, gente, cultivando a prece, como Emmanuel aqui nos fala, como se nós estivéssemos morrendo de sede, vamos atrás da água. Então, também através da prece, vamos atrás da resposta divina, dessa paz que ela vai nos trazer e dessa visão que ela vai nos fazer enxergar mais além, através da intuição, através da presença desses espíritos de luz que trabalham em nome de Deus ao nosso lado. Na dor, a prece será divino consolo. Na perturbação, vai ser a nossa bússola. Olha que fantástico. Na dor, ela vai ser o nosso consolo. Quando estivermos na perturbação, ela vai nos orientar que caminho nós vamos seguir, que é isso que a bússola faz. Não ouvides, não esqueças que a permanência na Terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. Estamos aqui de passagem.
Nós somos seres do universo, somos espíritos imortais, seres inteligentes do universo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Então, agora, voltando a Joana de Ângeles, ela nos diz: ao lado, portanto, de qualquer terapia prescrita, qualquer terapia, psicoterapia, fisioterapia, masoterapia, passe, todas as terapias prescritas, te prescreveram qualquer outra terapia, seja a oração, seja a prece, a de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Então, seja a oração de maior significado e a mais simples de ser utilizada. Então, não vai ser mais passe e oração. Vamos inverter, vai ser oração e passe. Não vai ser mais fisioterapia e prece em prol daquela nossa cura, daquele problema que a fisioterapia está nos ajudando. Vai ser o contrário. Vai ser primeiro a prece e aí fisioterapia. Vamos potencializando as outras terapias com a terapia da prece, que está nas mãos, no alcance de mãos de todos nós, e que independe de credo religioso, inclusive independe de religião. Muita paz. Nós íamos passar um vídeo lindo aqui, mas devido ao horário, para a gente não atrasar a nossa reunião, nós vamos deixar para passar após a prece final. Então, após a prece final, fique um pouquinho, vocês vão se emocionar com o nosso querido Mileco. Música linda, inspiradora, para nos dar força para poder cada vez mais buscar essa terapia da prece.